Estamos no segundo dia, amém? Amém. Do Profetizando 2019. Isso significa que vamos para uma segunda etapa daquilo que começou ontem. Você está preparado para aquilo que Deus vai mexer com você hoje? Amém? Meus amados, ontem nós tivemos o início, onde nós começamos a falar naquilo que está para acontecer em 2019, revelado pelos profetas. Sendo assim, eu só quero dar uma recapitulada. Nós vimos que em 2019 será um ano de renovação espiritual, certo? Será um ano de reinvenções, coisas que você já tentou, não deu certo, que você vai tentar de uma outra maneira e agora vai dar certo. Falamos que o número 9 do ano 2019 lembra uma gestação de vida. Então significa que nós vamos ter grandes visões e essas visões serão gestadas, serão criadas, virão à luz neste ano de 2019. É o tempo da boa vida. Gente, parece que vocês gostam de ficar no sofrimento. Eu vou repetir: é o tempo da boa vida. A gente está tão acostumado que o profético sempre é profético do caos, que quando a gente recebe uma palavra, será de boa vida, meu Deus, o povo leva um susto. Não, gente, parou o tempo da prova. Aleluia! Chegou o tempo da colheita, chegou o tempo de você colher até o que não plantou. Amém? É o tempo da bondade. Você será beneficiado e você vai beneficiar as pessoas neste ano que inicia. Será um ano de grande manifestação dos dons espirituais. Por quê? Porque através dos dons serão trazidos à existência o que não existe. Amém? E é o tempo da criação. Criação de muitas coisas. Amém? Amém? E agora vamos para o segundo dia? Amém. Não antes de nós ouvirmos agora a profeta Eliane. Vem cá, profeta. Eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés. Israel
para entrar no ano de 2019, porque para cruzar o mar não é nada, é só crer no impossível. E o impossível é a nossa especialidade. Amém? Amém. Gente, a gente crê no impossível. Amém. Nós cremos de um Deus que não vemos. Isso já é impossível. É ou não é? Nós falamos com Ele e Ele só fala na nossa mente e nós acreditamos que Ele existe. Isso é impossível. Então quer dizer, nós somos o povo do impossível. Amém? Amém. Bom, 2019, na verdade, está ligado ao ano 5779. Então nós temos que primeiro ir no calendário judaico para ver a importância deste ano, ou melhor, desta década. 5770. Nós estamos entrando no 9º ano, no penúltimo ano, e depois entraremos na década de 80. E entraremos no ano, no calendário de Constantino, no ano 20, ou melhor, no ano 20. Sendo assim, nós temos que saber que no calendário hebraico, as letras têm números, elas correspondem a números. E a década de 70 é um número extremamente o quê? Profético. Glória a Deus. Porque representa sempre o profético. Então nós estamos passando pela década mais profética desta geração. Então, o ano 70 está ligado à letra Ain. E a letra Ain, ela é originalmente, ou melhor, era originalmente conhecida pela imagem do olho. Por isso que você vai
para o lado profético. Por quê? Porque o olho é ter a visão daquilo que ainda não existe. Por isso que o ano 70 é uma década extremamente profética. Você tem que entender que a temporada de Aim, que é essa década, é a temporada de Ieim, quer, na verdade, aumentar a sua capacidade de ver. Então, este ano é para que você saia do natural, do normal, amplie a tua visão, amplie o teu ver. Na verdade, é o ano que está dizendo o quê? Olhem de novo. Quer dizer, já foi uma coisa que se viu, foi uma coisa que já tem a imagem, mas é como se você estivesse recebendo uma ordem: olhe de novo. Então 2019 é a última oportunidade, diga comigo, última oportunidade de olhar de novo. Se tem um ano que nós temos que viver profético, é agora. Aleluia. Por quê? Porque nós encerramos a década profética do povo de Deus. Entraremos em uma outra década. Então, por que olhar de novo? Por que ver de novo? Para ver de uma maneira que você ainda não viu. Nós olhamos uma casa e a casa tem muitas janelas. E nós podemos ir em uma janela e olhar na mesma direção, e ir para outra janela e olhar para a mesma direção, e você vai ver que a maneira que você viu daqui não é a mesma maneira que você viu dali. É isto que o ano de 2019 vai nos transportar. Amém. Há um tempo que nós já tentamos, já vimos, já falamos, inclusive já escrevemos, mas que temos que fazer tudo outra vez, porque nós teremos uma outra visão de tudo que fizermos. Amém. E que já fizemos. Então, os novos começos não é porque só vamos ter uma criação nova, é porque nós vamos começar coisas de uma maneira nova. Está percebendo? Será um tempo de novas alianças. Por quê? Porque o antigo se fará novo. Diga para o teu irmão: se prepare para novas alianças. Novas alianças. Isso é muito importante. Eu queria convidar vocês para abrirem Mateus capítulo 13, verso 15. E nós vamos na sequência até o 17. Mateus 13, 15 até 17. Este aqui seria assim como se fosse uma segunda estação daquilo que ontem nós profetizamos. Ontem foi a primeira estação, primeiro dia, e profetizamos algo, muitas coisas concretas. Mas agora eu quero que você entenda o que é esse ver. Olhem bem, o que estará acontecendo com você em 2019. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados, diga bem-aventurados, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Agradeço ao Senhor. Senhor, obrigado pela visão e
pela audição espiritual que você tem me dado. Perceberam uma coisa, o que diz aqui em Mateus? O que está sendo falado aqui? Esta visão e este ouvido, estes olhos e esse ouvido, esta visão e essa audição foram dados para todos, mas alguns endureceram o seu coração e não conseguiram nem ouvir e nem ver. Mas esta palavra diz que bem-aventurados aqueles que conseguem ver aquilo que não existe e ouvir o que ainda não foi trazido à realidade. Então entenda que o que você está para viver não são todos que vão viver a mesma coisa, porque depende do quê? Da visão espiritual e da audição espiritual que você tem aproveitado. Ok? Agora olha o que diz no verso 17: pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, você tem que entender que Deus não está falando para qualquer um, está falando para uma classe específica, que está ligado à década de 70, esta década que estamos acabando. Muitos profetas neste tempo tiveram a revelação, mas não conseguiram nem ver e nem ouvir o que Deus está te entregando. De vez em quando você não se sente fora do aquário, de vez em quando você não se sente contra a maré, você não se sente abandonado pela cultura, parece que você é o único que está errado. Diga: bem-aventurado sou, porque estou conseguindo ouvir e ver o que a grande maioria não vê e não ouve. Aleluia. Amém. Bem-aventurados sois por ver e ouvir o que Deus está mostrando nesse tempo. Gente, a década que estamos vivendo é aonde o profético mais floresceu, onde tivemos revelações tremendas. E este ano é o ano que termina definitivamente este mover profético, porque inicia-se o que? Iniciamos o que falamos ontem, um avivamento. E se o profético cessa, qual o ministério que nós vamos ver com grande atuação em 2019? Final de 19, início de 2020. Qual o ministério que vai trabalhar demais nesse período? O apostólico. É o estabelecimento definitivo do reino, é a restauração do reino na terra. É quando princípios serão de uma maneira tremenda estabelecidos, aonde nós vamos ver o que? Peneiras, as peneiras sendo usadas o tempo todo. Gente, você já teve a curiosidade de ir aqui em Palmas mesmo, num desses portos de areia? Eu, se fosse você, um dia eu faria um city tour para um porto de areia. Então a draga que está lá no rio está chupando de tudo que está no rio, e daí ela, com a força da bomba, ela joga tudo que ela chupou, que é areia, é seixa, tudo, ela joga numa máquina, e aquela máquina ela não faz outra coisa, ela só faz o que? Peneirar. Na primeira peneira passa tudo, menos as maiores. Na segunda passa tudo, menos as médias. Na terceira passa tudo, menos as fininhas. Na última só passa o pó e a água. Então você tem que saber que agora nós vamos entrar em um período de grandes peneiras.
Isto é típico do apostólico. Aleluia. O apostólico é aquele que vem para pôr o dedo e dizer: você está errado, você tem que tomar uma atitude. Os princípios da palavra serão postos de uma maneira não muito gostosas, mas importantes, porque a correção ela é seguida de frutos pacíficos, e os frutos pacíficos são os elementos necessários para o amadurecimento. Eu recebi de presente do Luciano Subirá, o último livro que ele me mandou agora foi Amadurecimento. E eu perguntei para mim mesmo: por que o Luciano está lançando um livro de amadurecimento? Não é muito da linha, vamos dizer assim, do que ele escreve, mas por que ele lançou agora amadurecimento? E daí eu fui notando o que está acontecendo. Meus amados, 2019 é o último período das pessoas serem infantis. Agora é o tempo para forjarmos pais e mães de nações. Amém. Se preparem, porque 2019 é um ano de muitas viagens para as nações, onde nós vamos alcançar, seja pessoalmente ou via internet, muitas pessoas nas nações. É porque as pessoas acham que a gente tem que ser como antigamente. Se eu não for, eu não estou alcançando as nações. Não, hoje a gente alcança as nações da sala de casa. Eu falo com milhares de pessoas que eu não falo aqui pessoalmente. Vocês são os privilegiados, hein? Porque estão aqui pessoalmente. Mas a grande maioria das pessoas que me ouvem não estão aqui. Só que eu estou falando com elas do mesmo jeito. E é isso que você tem que saber. Hoje você com o celular na mão, você fala com as nações. Você não precisa mais uma emissora de televisão, uma emissora de rádio. Isso já ficou, gente. As pessoas quase nem mais assistem televisão direito. Por quê? Porque hoje está na mão delas toda a tecnologia para eles saberem o que está acontecendo no mundo inteiro. O resultado disso está na última eleição. Quem ganhou a eleição? Foi muito mais as redes sociais do que a propaganda política pela televisão, que ninguém assiste. Então é isso que você tem que entender. O Evangelho, o semear o Evangelho, o estabelecer o reino, não está mais naquela noção que nós tínhamos antes de grandes eventos ou de evangelismo de massa. Hoje nós vamos chegar no coração das pessoas através dos meios de comunicação que Deus tem posto nas nossas mãos. Por isso, se prepare, 2019 é o ano que você vai visitar nações, seja pessoalmente, seja tecnologicamente, amém? Virtualmente. Eu gostaria, para encerrarmos esse nosso segundo dia, que você abrisse em Efésios capítulo 3, verso 14, para que eu possa falar um pouquinho sobre o que? Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e da terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Preste bem atenção no que nós estamos para viver. Olha o que Paulo está falando. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Diga comigo: antes vem o profético, logo em seguida, e os profetas anunciaram
vem a plenitude de Deus. Amém? Presta atenção na continuidade. Paramos no versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja o que? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. É isso que nós estamos. Nós temos a um passo de viver um tempo de estabelecimento do reino, como nunca vocês viram antes. 2019 começa a ser a base, onde as 7 montanhas serão alcançadas. Amém. A influência das 7 montanhas. Vocês sabem o que é a influência das 7 montanhas? É a igreja, a política, a economia, a arte, o lazer, a educação. Faltou um. Está no lazer. Está no lazer. E a saúde. Se não me falha a memória, são essas 7 linhas de ação. Nós estamos tão preocupados com isso, gente, que esta foi a discussão que nós tivemos na coalizão dos ministérios do Brasil. Dar condições à igreja a atuar nas 7 áreas de influência, para que possamos estabelecer o quê? O reino de Deus, nas cidades, nos estados, nas nações. Amém? No início do ano, em fevereiro, nós vamos estar no Panamá, falando sobre o quê? Exatamente sobre os direitos da família, os direitos da vida, para estabelecer aonde? Nas nações. Porque o que está desvirtuado são as nações. E por que estão desvirtuados? Por causa das filosofias, por causa das ideologias que tomaram os governos. E quem leva uma nação novamente para os trilhos? Quem leva uma nação novamente para a presença de Deus? Quem leva esta nação a conhecer o poder de Deus e o reino de Deus? A igreja. Então diga: bem-aventurados sois vós que conseguem ver e ouvir o que Deus tem para esta geração. Amém? Então, será um ano tremendo, poderoso. 2019 é um divisor de águas. Quem crê nisso? Gente, eu só creio naquilo que eu invisto. É ou não é? Então, se você crê naquilo que Deus está para começar na tua vida, eu queria te convidar. O que é? Sim. As 7 montanhas é a família, a religião, a educação, governo, a mídia, as artes e a economia. Vamos repetir? Família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia. Amém? Então, sendo assim, nós vamos fazer nossa segunda semeadura. Nós vamos trazer a semente do que eu recebi nesta noite, profetizando sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a igreja, aquilo que Deus está para derramar. Então feche seus olhos e pergunte para o Senhor: qual é a semente
que você quer que eu entregue neste gasofilácio, que materializa, que liga isto que eu estou crendo. Se você está nos assistindo pela internet, você no YouTube está aparecendo aí no vídeo já a nossa conta, que você pode mandar sua semeadura, e no Facebook nós estaremos na edição desse vídeo também pondo o número da conta do Banco do Brasil, onde você pode depositar sua semeadura. Eu tenho tido a oportunidade de anos profetizar e semear, e gozado que os anos passam e a minha vida cada vez está dentro dos propósitos de Deus. Então não deixe de semear, porque aquilo que você crê, você materializa. Traga agora a tua semente, que é o teu profético, liberando para 2019, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, eu estou nesse segundo dia profetizando a visão e a audição profética da revelação deste avivamento que eu começo na minha vida. Por isso hoje eu entreguei uma semente para liberar sobre a minha vida essas promessas, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, dê uma salva de palmas. Amém? Muito bem, o profetizando é bem rapidinho, é um louvor, é uma palavra, é uma profecia, porque nós estamos 7 dias agora profetizando aquilo que está por vir. Amém. Eu estou me baseando não só naquilo que Deus está me mostrando, mas naquilo que Rony Chaves me mandou para 2019, o que eu ouvi do Chuck Pierce e de Robert lá no Texas também, e mais os nossos profetas locais que têm nos mostrado aquilo que está para acontecer. Amém? Nossa companhia de profeta tem atuado tremendamente, nós temos tido revelações daquilo que está para acontecer.